né, maravilhoso, né, quando nós começamos, né, a ler esses textos, né, que foi mencionado, a imaginar, né, nós começamos a entender que verdadeiramente para o Deus que nós servimos não existe nada impossível, né? Ele tem todo o poder, toda a autoridade. A palavra de Deus diz que agindo Deus ninguém pode impedir, né? Então nós precisamos e necessitamos usar isso para aumentar a nossa fé, né? Esses contextos bíblicos, principalmente de cura, ele serve como testemunhos para aumentar a nossa fé, como combustível para a nossa fé, para nós cada dia mais ter a certeza, né, que estamos buscando a pessoa certa. Até nesse texto que o pastor Jean, nesse contexto, né, que ele citou ali da mulher do fluxo de sangue, né, eu costumo dizer que eu vejo ali, né, que quando Jesus, ele faz questão que ela deu testemunho ali do que aconteceu com ela ali, foi algo para aumentar a fé de Jário. Por quê? Porque logo em seguida chega a notícia, né? Jário, desiste porque a filha morreu, agora não tem mais jeito. Mas não, né? Jário tinha acabado de ver que com um simples toque no vestido de Jesus, aquela mulher foi curada de uma enfermidade de 12 anos. Imagina o que ia acontecer na vida da filha dele, que estava levando Jesus para tocar nela. Porque ele é bem claro, ele chega, mestre, eu te peço que tu vá lá em casa e toque na minha filha com as suas mãos, né? Então, nós temos que usar o testemunho do nosso próximo para isso, né? Não como combustível para a nossa fé, não para murmurar, não porque ele recebeu primeiro, se eu estou buscando mais tempo, não, né? Porque foi Jário que buscou primeiro Jesus, e a mulher foi curada primeiro que a filha dele. Porém, o testemunho do nosso próximo, eu já falei isso algumas vezes, o testemunho do nosso próximo serve como combustível para aumentar a nossa fé e termos a certeza que estamos buscando a pessoa certa. Agora nós vamos aqui para o último tópico, né, que também é muito forte em questão de autoridade de Jesus, né, que é algo, aqui é totalmente sobrenatural mesmo, é muito forte, que é a autoridade de Jesus sobre a morte, né? Pastor Jean, com a oportunidade para estar falando desse último ponto aqui da autoridade de Jesus, que é a autoridade dele sobre a morte, a qual ele demonstrou no seu ministério. Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Eu separei aqui, sobre esse tópico, três a autoridade de Jesus, né, sobre a morte. Eu separei 3 textos. Inclusive, o nosso presbítero Roberto já citou um sobre Jairo, né? É o primeiro que nós vamos ler, é Jairo, Lucas 8:49. Eu separei esse texto sobre Jairo, né? A filha de Jairo, de 12 anos, estava enferma, né? E Jairo foi buscar Jesus. Inclusive nesse episódio da mulher do fluxo de sangue, né? Jairo chegou primeiro e ela interrompeu com a busca do seu milagre. Mas a Bíblia diz que depois que Jesus abençoa ela, vai, a tua fé te salvou, né? Ele atende Jairo, dá continuidade àquilo que Jairo havia pedido. E ele segue com Jairo para sua casa. E a Bíblia diz que alguns dos servos de Jairo vêm ao seu encontro, dizendo para ele não incomodar mais o mestre, porque a menina já estava morta. Até então, quando Jairo sai de casa, a menina estava enferma, né? Estava enferma, padecendo muito, mas Jairo vai ao encontro de Jesus. Agora os servos dele vêm ao encontro dele, que está levando Jesus para sua casa, dizendo para não incomodar mais o mestre, porque a menina estava morta. E Jesus, na mesma hora, disse para Jairo, creia somente, né? Ela não está morta, mas ela dorme. Vou despertá-la. Jesus trata aqui a morte como um sono. E Jesus diz, eu vou despertá-la. Alguns dos servos de Jairo, que havia trazido a notícia e tinha vivenciado, né, lá a morte da menina, eles riem. Eles riem quando Jesus fala isso. E Jesus vai até lá, e quando Jesus chega na casa de Jairo, Jesus não permite que ninguém entre, a não ser Jairo e Pedro, Tiago e João, que eram as pessoas mais próximas de Jesus, né? E Jesus entra com eles. E Jesus, ao entrar, ele lança a sua palavra. E ele diz, menina, a ti te digo, levanta-te. E aquela menina, na hora, se levanta e se assenta, e Jesus diz para sua mãe, dá algo a ela de comer, né? Então, o milagre aconteceu, meus irmãos, porque
A morte para o nosso Deus é como um sono, né? E ele desperta a ela. O segundo texto está no capítulo 7, no versículo 11. Aqui o caso já é diferente. A viúva de Naim está indo com a comitiva. Dentro de um esquife, um caixão, está o seu filho morto, o único filho dela, e ela, viúva, né, levando o seu filho numa caminhada de um enterro, para enterrar o seu filho. E a Bíblia diz que Jesus vem de frente a ela, com seus seguidores, com as multidões lhe seguindo, buscando a ele, buscando a cura. E ao encontrar com essa viúva, Jesus diz para ela: mulher, não chore. Né? E a Bíblia diz que Jesus toca no caixão, porque não era permitido um judeu tocar em defunto, tocar no morto. Jesus toca naquele esquife e diz para aquele menino: levanta-te. E o menino ressuscita de dentro de um caixão. Veja que a filha de Jairo tinha acabado de morrer algumas horas, ou talvez alguns minutos. Esse menino já havia morrido, já havia passado pela autópsia, né, daquela época, e já estava seguindo para ser sepultado. Mas Jesus chega, toca no esquife e diz para ele: levanta-te. E ele levanta-se do caixão, e aquela mulher é consolada, abençoada com a ressurreição do seu filho. Esse é o segundo texto que eu quero deixar para a reflexão dos irmãos. O terceiro texto está em João 11, 43. É Lázaro. Esse já está dentro do túmulo, né? Esse já está dentro do túmulo, já cheira mal, né? A sua própria irmã Marta diz para Jesus: já cheira mal, Senhor, né? E Jesus chama ele para fora. Como pode um defunto ouvir a voz do Senhor? E dentro de um túmulo, né, irmãos? E a Bíblia diz que era o quarto dia. E Jesus grita: Lázaro, vem para fora. E Lázaro se levanta, ressurreto, vivo. Foi abençoado, entregue às suas irmãs Maria e Marta. Né? Ressurreto, irmão. Abençoado. Então, Jesus tem o poder sobre a morte. O poder e a autoridade da palavra de Deus, o verbo divino que encarnou, tem o poder sobre a morte. E eu quero resumir esse poder dele sobre a morte no capítulo 15 de 1 Coríntios, que diz assim, o versículo 54: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto, irmãos, trata aqui da ressurreição final. Paulo aqui está tratando sobre o novo corpo, a ressurreição do corpo de todos os salvos. E o último inimigo de Deus, que é a morte, será destruído quando Jesus, de uma vez por todas, ressuscitar a igreja, os salvos, ressuscitar os mortos que morreram em Cristo Jesus, estão no sono da morte, aguardando a ressurreição do corpo. Na vinda do Senhor Jesus, ele vai ressuscitar esses corpos e vai glorificá-lo para se tornarem corpos imortais, corpos celestes, corpos espirituais, e nunca mais provarão da morte. E a morte será vencida de uma vez por toda. Esse é o final, é o juízo de Deus através de Jesus sobre a morte. A morte não existirá mais, meu irmão. Será extirpada do meio da igreja, do meio do povo de Deus, e nós estaremos para sempre com o Senhor, em um corpo espiritual, imortal, celestial, vivendo na eternidade de Deus e contemplando a glória de Deus pelo Espírito eterno em Cristo Jesus, nosso Senhor ressurreto e glorificado, meus irmãos. Essa é a promessa de Deus para a sua igreja. A palavra de Deus é vida.
A palavra de Deus é vida. João 5,39, irmãos. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E disse Jesus, e são elas que de mim testificam. São palavras que saíram dos lábios do Senhor Jesus. Ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão nunca mais terá fome. E quem beber desta água, que ele também é água viva, nunca mais terá sede. Está escrito, meus irmãos, no capítulo 10, verso 14, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, conhece as suas ovelhas e dela ele é conhecido. Jesus é o grande eu sou. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essas palavras saíram dos lábios de Jesus, saíram da boca do Mestre, e estas palavras são poderosas. Ele disse, meus irmãos, em João 8, versículo 58, ele disse para os escribas e fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele disse em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e quem vive e acredita em mim, nunca morrerá eternamente. Esta é a palavra de Deus, irmãos. É a voz do Mestre, é a voz do Cristo vivo, o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor, meus irmãos. Ele é o grande eu sou que disse a Moisés, Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel que eu sou, te enviou Moisés. Jesus disse, não ajuntei tesouro na terra. Mateus 6,19, onde a traça e a ferrugem, e o ladrão mina, e tudo consome. Ajuntai tesouro no céu, onde a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão pode minar. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Essas palavras do Mestre. Aleluia. Que Deus abençoe. Glória a Deus, amém. Forte, né, irmãos? Nós vemos, né, o pastor Jean aí expôs, e esses versículos aqui falam fortemente ao nosso coração, porque Jesus ele tem total, né, autoridade sobre a morte. Ele venceu a morte ali na cruz, né? Ele é a própria vida, né? Ele é a vida. Então não tem assim explicação humana para o tamanho da autoridade de Jesus, né? Mas nós podemos entender, né, que é uma autoridade plena e mediante já para nós encerrarmos, né, independente do momento, da circunstância, do que você está vivendo, com certeza, a resposta para a tua vida é Jesus. Jesus é a resposta para a nossa vida. Quero agradecer o pastor Jean, né, por mais uma vez, né, estar participando desse Instrução Cast e a oportunidade, né, para estar finalizando. Sou muito grato pela vida do pastor Jean. Amém. E por estar aqui mais uma vez. Glória a Deus. Eu que sou grato a Deus, né, por poder estar ministrando a palavra de Deus, conversando sobre as Escrituras, né, poder estar conversando com você, meu irmão biológico, né, e meu irmão em Cristo Jesus, presbítero Roberto. É um prazer, né, estar aqui. Quero dar as considerações finais, agradecer a todos os ouvintes, né, que você possa divulgar, né, esse trabalho do presbítero Roberto, né, irmãos, passar para outras pessoas, você que já assiste ele, que já assiste esse trabalho, fazer uma divulgação para que a palavra de Deus chegue a outros lugares, a outros países, irmão. Ele estava comentando comigo, né, vocês talvez não saibam, que esse trabalho aqui que nós fizemos, o último trabalho que a gente gravou aqui, alcançou lugares que eu nem imaginava, né? Eu pensava que era só o Brasil, né, irmãos? Alcançou outros países e teve uma visão muito ampla em outros países, né? Foi muito divulgado em outros países, e eu gostaria que você, que acompanha esse trabalho dele, viesse a divulgar, irmãos, através da internet, da rede social, para que esse trabalho cresça, de forma que almas venham ouvir a palavra de Deus. A gente tem vivido um tempo aí de tanta dificuldade sobre as Escrituras. As pessoas falam tantas coisas, menos as Escrituras. Então, irmãos, ajude as Escrituras a chegar aonde nós não podemos chegar pessoalmente. Ajude a Bíblia a chegar
o evangelho chegar, porque esse trabalho é um trabalho abençoado, né, irmãos? Deus possa abençoar o meu presbítero Roberto, dar muitas vitórias a ele. Eu quero, antes de terminar, presbítero Roberto, deixar para a reflexão dos ouvintes que essa autoridade de Jesus é passada a todos que creem em Jesus e que se converte a ele. Em Marcos 16, 15, ele disse assim, ó, disse-lhes, né, Jesus dizendo, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Então esse poder é passado à igreja. Jesus passou o poder da sua palavra à igreja. A igreja precisa estudar, meditar, para que venha aplicar a palavra de Deus sobre as vidas. E aí libertações vão acontecer, curas vão acontecer, milagres vão acontecer, e os que não são crentes vão se converter e a obra de Deus será realizada. Amém. Amém, meu presbítero. Deus abençoe. Obrigado aí por essa oportunidade. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, esse foi mais um Instrução Cast. Como o pastor Jean falou, né? Se fez sentido para você, pegue o link, compartilhe com o máximo de pessoas que puder, para que essa mensagem alcance mais corações. Lembrando que Jesus Cristo é a resposta para as nossas necessidades, para tudo Amém. que nós, da nossa vida, Jesus é a resposta. Então atualiza essa palavra no teu coração. Graça e paz. Amém, meus irmãos.